Ora, boas pessoal, bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Pós-Técnica. Hoje, obviamente, ainda não vamos falar da NBA porque estamos aqui a passar aquele período de folga, digamos assim, depois de até agora temos aqui uns playoffs de NBA muito emocionantes. Mas também na Liga Betclic masculina também tivemos e estamos a ter playoffs muito interessantes, favoritismos a serem confirmados série após série. E agora neste momento já estamos aqui encaminhados para a final, que será, nesse caso, o primeiro jogo será dia 8 de junho, que teremos, obviamente, como já tinha dito já na semana passada, o Benfica que irá defrontar o Floco do Porto. Nesta série há melhor de 5 jogos, há um pouco a imagem daquilo que também foi estas meias finais entre Sporting e Floco do Porto e entre o Benfica e a Ovarense. Para comentar comigo um bocadinho aquilo também que aconteceu nas meias finais. Eu não vou estar aqui a falar muito sobre as meias finais porque já tinha feito algum comentário sobre isso já na semana passada, mas também olhar aqui um bocadinho para aquilo que vai ser esta final, que já é uma final bastante antecipada, porque já mesmo desde o início da época que já se antevia esta possível final entre o Sport Lisboa Benfica e o Futebol do Porto. E para comentar comigo então aqui estes playoffs, esta fase final dos playoffs e a antevisão da final, tenho aqui comigo novamente o José Barbosa. José, eu sei que há bocadinho estávamos a falar em off, tiveste a oportunidade de comentar um jogo bastante emocionante da CN1, entre o Gafanha da Nazaré e o Sporting Sub-22 em femininos. E, exatamente, o 22, CN2, exatamente. CN2, CN2, CN2. CN2, obrigado. José, também um bocadinho, por falar em emocionante, também eu acho emocionante também ter sido aqui um bocadinho esta, estes playoffs da Liga Betclic masculina. Mas José, como é que estás? Como é que tens passado? Olá, Gonçalo. Olá a todos que nos estão a ouvir ou a ver no Pausa Técnica. Tem sido realmente umas semanas, digo eu, até de muita intensidade, muita qualidade no nosso basquetebol, de momentos muito emotivos. Falamos também de muitas finais. Estamos no momento, por exemplo, das fases finais dos campeonatos sub-18, sub-16, sub-14. Obviamente também tivemos finais da CN2 feminina, da CN1 feminina, da própria Pro Liga, que também tem conotações para a Liga Betclic masculina. Também podemos já falar sobre isso daqui a pouco. A verdade é que, olhando para esta Liga Betclic masculina, as duas equipas que se apresentavam mais fortes na teoria, aquelas que se demonstraram mais fortes ao longo da temporada, um, confirmaram o seu favoritismo e chegaram aos playoffs com 5 vitórias cada uma. Portanto, acabaram por não perder qualquer encontro nestes playoffs. Um, é verdade que nem todos os jogos foram fáceis, e especialmente para o Benfica, o jogo em Ovar, e para o Futebol do Porto, o jogo 1 e o jogo 3 com a equipa do Sporting. Não podemos dizer que foram jogos, um, não podemos dizer que foram favas contadas para as duas equipas, mas acabaram por vencer, digamos assim, com alguma naturalidade essas séries. Sobre também um pequeno comentário, já que já tinhas abordado estas meias finais. A verdade é que, olhando para os jogos, nota-se que a equipa do Sporting tinha algum talento, mas faltava profundidade ao plantel. O Nico Ward acabou de fazer alguns bons jogos, o Ket Barba também com alguns bons momentos. Obviamente que foi uma equipa também fustigada por lesões, como é o caso do André Cruz. Obviamente é um nome que vem à cabeça de um jogador muito importante na rotação de Luís Magalhães, afetando também a equipa do Sporting, obviamente, mas o Futebol do Porto confirmou o seu favoritismo. Foi numa série que, curiosamente, o Porto não utilizou o Tender Lead, portanto, o Tender Lead ficou a descansar, digamos assim, nesta série contra o Sporting. Veremos como é que será então nesta série contra o Benfica essa utilização. Para já, o Zé Williams esteve muito bem nesta série, e habitualmente a escolha entre o americano que fica de fora é habitualmente entre o Williams e o Tanner Omlid. Veremos como é que vai ser nesta série contra o Benfica, também devido às opções de jogo interior do Benfica, com o Romdan, com o próprio Carvalho também a regressar em boas condições. Será também interessante e difícil que um jogador como o Phil Fane fique de fora, por exemplo. Portanto, mais recair se calhar sobre o Williams, Marble ou o Omlid, entre essas escolhas de jogadores que podem não atuar num jogo ou outro. Mas a verdade é que acho que acaba por vencer as duas equipas com alguma naturalidade. Gostava também, obviamente, que
as equipas, quer o Sporting no caso, mas especialmente o Alvarense, acho que merecia também um bocadinho mais de sorte, não digo em relação aos resultados, porque os resultados é o que se passa dentro das quatro linhas e aí não há nada a dizer, mas em relação aos atletas, ao longo desta época toda. Falamos de uma equipa que contratou um poste no Moussa Koné, que se lesionou antes da época começar, contrata o Emmanuel Rickman para o seu lugar e ele lesiona-se no primeiro jogo de regresso a Portugal, conta com o Pavicevic, que basicamente faz a época com mais minutos, ele e o Jonathan Silva, portanto, uma dupla de postos muito jovem a atuar na equipa do João Tiago Silva. Falamos de um conjunto que para esse jogo 3 ficou sem o Lual Rahama, e também desejamos as melhoras ao Lual Rahama também. Portanto, foi uma fase de época também difícil para a Alvarense, que mesmo assim conseguiu fazer o que fez nos últimos 2 anos, que é chegar às meias finais. Não conseguiu desta vez como fez o ano passado, que roubou um jogo ao Futebol Clube do Porto. Neste caso não conseguiu essa vitória perante a equipa do Benfica, mas mais uma vez uma equipa com bons valores. O próprio Guga voltou a fazer uma excelente série e poderá ser um atleta até a mudar de casa na próxima temporada, veremos se tal também acontece, mas é claramente também bom ver a equipa do Alvarense de regresso a estes momentos, a ser uma equipa cada vez mais competitiva, é um histórico do nosso basquetebol e estar também nestes momentos é fantástico. Portanto, esta é a minha análise rápida a estas meias finais. Bom também no Benfica, como já mencionei, ver o Carvalho e, acima de tudo, ver que teremos uma final com as equipas na máxima força. Esperemos que assim continue. Veremos também, obviamente, o estado do Gameiro e do Broussard. Esperemos que em condições para a final eles serão os dois jogadores tocados no jogo 3. Esperemos que tal continue, mas excepcionalmente, e o Broussard seria e quer o Gameiro também, obviamente, seriam duas baixas importantíssimas da equipa do Benfica, mas contando que estarão em condições, era ótimo termos uma série em que não vou dizer que não há desculpas, não é isso, mas temos as duas equipas na máxima força, sem lesões, a poder praticar o seu melhor basquetebol, equipas que foram trocando vitórias e derrotas ao longo desta temporada, o Porto que foi estando mais forte em contextos de jogos a eliminar frente à equipa do Benfica, o Benfica que nestes contextos de séries a melhores de 5 jogos tem estado mais forte nos últimos anos frente à equipa do Foco do Porto. Portanto, temos aqui um matchup muito, muito interessante de uma equipa do Porto que mantém se calhar alguma consistência. O Benfica também mantém a verdade com Romdan, com Broussard, mas perde jogadores como Carter, importantíssimos na série contra o Futebol Clube do Porto, perde também jogadores como o Ivan Almeida. Portanto, há aqui esta nuance que vai ser mesmo muito interessante para acompanhar nestas finais e podemos também falar um bocadinho mais a fundo no que pode ser essa final entre o Futebol Clube do Porto e Benfica. Só mencionar tão rapidamente, antes de passar a palavra ao Gonçalo e deixá-lo correr com o assunto, e já que falei do Alvarense e lembrei-me do nome do Guga, mencionar também aquela que foi uma final brilhante da Proliga entre o Vasco da Gama e o Clube Basquete de Queluz. Foi uma final em que podia ditar e quando muitos falavam, e havia essa possibilidade há uns anos atrás, de termos a equipa do Galitos Barreiro e do Barreirense a jogarem as duas na Liga Betclic masculina, tivemos quase a ter duas equipas de Queluz a jogar na Liga Betclic masculina. Portanto, tínhamos quase a equipa do CBQ e a equipa do Clube de Queluz. A verdade é que temos agora duas equipas da cidade do Porto a jogarem na Liga Betclic masculina, que é a equipa do Clube do Porto e a equipa do Vasco da Gama. Para quem não sabe, o Vasco da Gama é um clube centenário, clube que foi dos primeiros campeões nacionais em Portugal, um clube que vai continuando a fornecer uma carrada de jogadores ao basquetebol nacional, como o Guga, por exemplo, é um dos nomes que me vem à cabeça, o próprio Litos Cardoso, o Hugo Ferreira, parece uma máquina de formar bases, esta equipa do Vasco da Gama, curiosamente. Mas é muito porreiro ver uma equipa que contou com um reforço como o Akoyut, que é um jogador brilhante, tem o irmão de Vasti Hill, do Jogueira, o Victor Hill também a jogar na equipa, conta com um plantel que de resto é formado com muitos, aliás, é composto por muitos jogadores da formação, que tinham esse sonho de jogar na Liga Betclic masculina, conseguiram, e portanto temos então essa equipa que se junta ao Sporting Clube Braga, como as duas equipas que substituem o Galomar e o CD Povo. Portanto, na próxima época teremos 12 equipas, as 10 deste ano, mais Vasco da Gama e Sporting Clube Braga para a época 25-26. Ainda não acabou esta época e temos uma grande série para acabar esta época 24-25, mas estes resultados, estes regressos de um histórico do basquetebol, de uma equipa, o Braga, que é uma equipa com
com capacidade financeira, uma equipa que tem também investimento nas diversas modalidades e que pode também, se calhar, trazer isso para o basquetebol. Portanto, temos aqui dois clubes que Sim. E, importantes tipo, sim, no seu lado, e digamos assim, desculpa o interromper, Braga Fred. um contexto mais global e o Vasco da Gama num contexto mais ligado ao basquetebol, e temos esta ligação muito interessante e que pode também trazer aqui duas adições espetaculares para a Liga Betclic masculina. Sim, e daí falar do Braga, que em termos de modalidade de basquetebol, é um projeto que iniciou há bastante pouco tempo, tem sido uma ascensão meteórica, porque de recordar que se não foi na época passada, foi na época anterior que o Braga defrontou o Sporting na Taça de Portugal, fez ali um confronto que se esperava, na altura, creio que na altura quem estava no Braga era o Micah Downs, que passou pelo Benfica, também pelo Sporting também, estava já aqui numa fase mais final da sua carreira, e também passou no Sporting, no Braga, e também na altura jogava no Sporting Braga, quando foi esse confronto entre Sportings, digamos assim. Mas de facto, isso é uma ascensão meteórica por parte do Braga, claramente a querer ser um clube mais eclético e a ver no basquetebol uma boa oportunidade para chegando ao principal escalão. E como tu mencionaste, com todo o investimento que tem enquanto clube no geral, porque sabemos que o Sporting Clube Braga acaba por ser aqui uma potência desportiva a nível nacional ao longo destes últimos anos, tem aqui uma ascensão muito grande nesse aspecto, e como tu disseste bem, o investimento que se calhar há no futebol e há, por exemplo, no futsal, lembro aqui rapidamente, também se poderá estender um bocadinho também a esse investimento no basquetebol, no basquetebol nacional, e também é tal questão. E também estamos a ver isso neste momento com a questão da subida do Sporting à Liga League feminina, que obviamente um clube como o Sporting terá de ser uma capacidade de investimento que não é normal para um clube que tenha acabado de subir de divisão e ainda mais para o principal escalão do basquetebol feminino. Portanto, pode-se fazer de certa forma essa mesma, e até já os rumores de que se falam, lembrando-me aqui rapidamente, creio que a Marina Silva, que é uma aposta portuguesa que joga neste momento no Benfica, tem tido poucos minutos este ano devido, obviamente, à profundidade do Benfica na posição de poste. Obviamente fala-se, não é nada confirmado, digamos assim, mas aquilo que se fala muito é que a Mariana poderá fazer o trajeto para o outro lado da segunda circular, como se costuma dizer, e poderá juntar-se ao Sporting novamente. É isto tudo para dizer que o investimento por parte destes clubes não é uma questão de ser injusto, como muitas vezes se vê muita gente a dizê-lo, mas é que precisa de investimento que alguns clubes têm, outros não têm, mas muitas vezes também haver muito investimento nem sempre é sinónimo de conquistas ou de sucessos, porque já se vê muitas vezes grandes investimentos a não darem resultado. E Sem aqui no dúvida. basquete não é sumenos, não é exatamente é da mesma forma, mas de facto, era também para fazer essa ressalva. José, tinhas alguma coisa para Sim, dizer? sim, eu Desculpa. queria só acrescentar aqui dois pontos que também acho importantes, ao menos daquilo que mencionaste e bem. Hum, falamos aqui, acho que aqui há dois pontos importantes. Primeiro, num contexto assim mais de emoção, e obviamente que tudo seja dentro das leis e dentro do desportivismo e da alegria que vimos, por exemplo, neste Vasta Gama CBQ, que vimos também no jogo que fiz do Gafanha com o Sporting Clube Portugal Sub-22. Quando temos um contexto de bancadas cheias, mas de fair play, de muita emoção, de apoio para as duas equipas, seria realmente fundamental. E ver, por exemplo, um Braga Vitória ou um Porto Vasco da Gama nesse tipo de contexto, até porque o Porto Vasco da Gama é verdade que não tem sido uma rivalidade no basquetebol sénior, mas no basquetebol de formação são equipas que se encontram muitas vezes, equipas também que se encontram em fases finais, somente no setor masculino, e, portanto, aqui também trazer essa parte para o basquetebol sénior sempre dentro desta lei do respeito por toda a gente e sem haver confusões. Acho que também traz um contexto emocional e também da terra, de querer também defender o clube, que é ali de uma região perto, o rival. Isso também pode trazer bom ambiente, cá está, sendo que não futebolizemos isto. Agora, no que toca a essa questão de investimento,
há aqui olhar para 2 fatores. Obviamente que, e acho que foi algo que nós abordamos na semana passada no episódio Triplo do Canto, eu faço já aqui este plug ao podcast que tenho justamente com o Zé Andrade e com o António Pedro Dias, em conjunto, obviamente, com o Borracha Laranja, em que nós falamos todas as semanas sobre basquetebol nacional e na semana passada até focamos o nosso episódio mais na formação. E não querendo esboçar muito esse tema, mas só para falar nessa parte do desenvolvimento, obviamente que há muitas equipas que não vão aparecer nas primeiras ligas do basquetebol sénior masculino e feminino, mas que são clubes muito ligados à formação, e são clubes em que muitas pessoas passam para jogar basquetebol, por exemplo, e dei este exemplo da equipa do Gafanha, que a nível feminino venceu pela primeira vez na sua história a CN2 feminina, foi a primeira vez que levantou o troféu da CN2. Falamos de uma equipa que na sua formação passaram jogadores como a Joana Soeiro e como Francisco Amarante, por exemplo. Estamos a falar de 2 jogadores habituais das nossas seleções. Portanto, isso não quer dizer, ou seja, é um clube que é muito importante. Estamos a falar de uma região como é a região de Aveiro, que tem dezenas, centenas de clubes ligados às modalidades, especialmente ao basquetebol. E muitas vezes podem não aparecer esses clubes. Falamos, por exemplo, de um campeonato sub-18 masculinos, em que o conjunto do Gumirães, de Viseu, chegou a uma Final Four. É um momento histórico para uma equipa que tem jogadores só da sua formação. Enquanto que podemos olhar, por exemplo, para um plantel do Sporting, que conta, por exemplo, com um jogador que começou a jogar em Évora, depois passou para Paço de Arcos, depois começou a jogar em Queluz, depois passou... Isso não quer dizer que seja mau. Há contextos diferentes. Ou seja, chegam, por exemplo, a uma certa idade, se calhar um contexto sub-12, sub-14, e, por exemplo, pode ter chegado, se calhar, ao seu limiar de crescimento naquele clube e vai para um clube que, se calhar, proporciona outras condições nos seus pavilhões, num contexto competitivo. eh, ou seja, há aqui muitas condições que podem também ser levadas para o bem, digamos assim, e não só dizemos, ok, aquele clube tem dinheiro e vai gastar só aqui. Também são clubes, e o projeto do Braga tem sido assim, também, e também dos outros clubes, como o Benfica, o Porto e o Sporting, que têm também um projeto de formação. Pode ser uma formação, muitas vezes, em que a maior parte dos jogadores que nós vemos que aparecem a nível sub-14, sub-16, sub-18, começaram a jogar noutras equipas, mas que depois ainda chegam a estes clubes com uma idade relativamente jovem, e muitos deles até muito jovens mesmo, e começam até a jogar nesses clubes, e que depois chegam ao patamar que chegam, obviamente que eh, há tendo mais opções e mais capacidades, podem, de certo modo, escolher aqueles que são os melhores, se assim podemos dizer. Não quer dizer que seja mau ou pior, é também só de salientar que existem este tipo de projetos, têm mais capacidade, como existe noutros desportos, e que podem buscar estes jogadores que são, digamos assim, os melhores nas suas idades, mas que a existência destes clubes, e clubes em toda a parte do país, nas ilhas também, nos Açores, na Madeira, que fazem muito esforço somente desse tipo de clubes, que têm muitas vezes muitas dificuldades em ter que fazer estas viagens, isto somente quando falamos de basquetebol de formação, de voos atrasados e o que seja, como aconteceu com a equipa do Cabo Madeira, também teve alguns problemas este fim de semana, e muito mérito também para a equipa do Cabo, com o esforço que fizeram para disputar essas fases finais. Falamos de contextos regionais que são importantes para depois, no final, possamos ter estes jogadores, e tenho muito orgulho, por exemplo, em estar, o que eu disse há pouco. Falei, por exemplo, do caso do Guga, que começou a jogar basquetebol no Vasco da Gama. Falei do caso do Amarante, que começou a jogar no Gafanha, ou seja, o Voits no Figueirense, ou seja, falamos de contextos completamente diferentes. Alguns clubes que já passaram pelo topo do basquetebol, mas clubes que na Figueira da Foz, em Aveiro, em Portimão, em Lisboa, em Bragança, em Vila Real, em Ponta Delgada, no Funchal, não interessa onde sejam, são fundamentais para que esses jogadores tenham um princípio, que tenham um início da sua carreira e depois sim, obviamente tendo qualidade, vão para outros clubes, e há também a possibilidade destes clubes que têm potencial, têm capacidades financeiras, disputam competições europeias, conseguem dar também um tipo de crescimento aos jogadores. Portanto, obviamente que gostávamos todos de que todos tivessem melhores condições, e é isso que acho que toda a gente quereria, para que o basquetebol fosse ainda mais equitativo e houvesse mais condições para termos ainda melhores atletas e melhores pessoas, que acho que é muito importante, mas obviamente que estes clubes grandes vão pegar nestes jogadores, e não quer dizer que são mais ou menos por isso, têm capacidades financeiras, fazem isso, mas também, obviamente, dar este mérito para as outras equipas que podem não ter o mesmo sucesso desportivo a nível sério, mas que são importantíssimos para termos os basquetebolistas portugueses que temos atualmente. Sem dúvida, e muitas vezes também temos aqueles jogadores que, que há sempre aquelas duas vertentes, que há sempre os jogadores de formação, se é um jogador de sub-14, sub-12 ou sub-16, como por esses escalões fora, digamos assim, que há muitos, se calhar, têm aquela ambição de jogar basquete para poder fazer carreira do basquete, como há aqueles que, como é tal, como é perfeitamente legítimo, fazer o basquete porque, olha, não, porque eu gosto de facto de jogar,
gosto de todo o companheirismo associado ao desporto, todo este ambiente, e que se calhar muitas vezes esses jogadores que jogam mais a modalidade mais como uma prática desportiva e não tanto como uma perspectiva profissional de futuro, mas se calhar muitas vezes até podem ser bons jogadores ou podem ir mais tarde ou mais cedo, podem ir para esses grandes clubes, mas muitas vezes acabam por ficar se calhar mais nesses próprios clubes. Não é que não tenham ambição, mas se calhar novamente, há quem olhe para qualquer outra modalidade, até mesmo para o futebol. Há miúdos que entram num campo de futebol ou num campo de hóquei, ou que seja o que for, com duas perspectivas. Ou com a perspectiva de serem jogadores profissionais de hóquei, que até podem ou não ter talento, tal como há aqueles jogadores que é apenas pelo mero companheirismo, pela mera prática desportiva associada a essa modalidade, que muitas vezes acaba depois muitas vezes esses clubes ditos pequenos, digamos assim, acabam de certa forma por ser muitas vezes beneficiados, porque depois podem receber às vezes ali algum tipo de recompensa financeira nesse perspectiva, quando há alguma transferência de algum desses jovens jogadores para um clube maior, ou então ter simplesmente aquele jogador que sabem com quem pode contar, pode ser uma pedra basilar para o futuro da formação do clube, se calhar até mesmo ficar num cargo diretivo ou num cargo como treinador ou preparador, seja o que for. Novamente, isto aqui dava muito pano para mangas, como Sim, se sim, costuma dizer, mas de sim, facto sem dúvida. foi um ponto bem levantado por ti. Também já agora só fazer a menção, voltando aqui um bocadinho para a conversa inicial no caso das meias finais. Eu de facto desconhecia, só depois é que me apercebi do que tinha acontecido ao Pavlevich e ao outro jogador do Ovarense, que ao que parece eu desconhecia mesmo, eles tiveram um acidente de viação na altura das meias finais das meias finais deste caso, dos playoffs da Liga Masculina. Creio que o Pavlevich ficou ferido, mas não foi assim com grande gravidade. Mas acho que, neste caso, o seu companheiro de equipa ficou um bocadinho mais. Pronto, um bocadinho mais ferido, digamos assim. Não foi nada grave, mas é sempre uma situação preocupante e de sempre para terem atenção que é tal coisa. Isto é aquela expressão que eu vou usar que é válida para tudo na vida, que isto pode acontecer a qualquer um, até para um jogador, até para um atleta de alta competição, pode acontecer a qualquer um este tipo de situações. José, passando agora aqui então para aquilo que vai ser também esta final, como eu já disse há pouco, uma final já bastante antecipada, pegando também naquele ponto que tu disseste há pouco, e que eu partilho completamente, temos tido um Futebol Clube do Porto. Isto não é tanto estar aqui a valorizar uma equipa e desvalorizar a outra, longe disso, mas o Benfica tem tido sempre muitas dificuldades ao longo desta época em ter todo o seu plantel disponível, e eu acho que no final da época eu preciso ter uma conversa com o departamento médico ou com o departamento físico para tentar perceber o que é que terá acontecido esta época para terem sido cada vez, para ter sido muito poucos jogos do Benfica com o plantel totalmente na máxima força. E de recordar que, como tu disseste há pouco, chegamos aqui ao final deste jogo 3 e o Benfica já tinha o plantel na sua máxima força. E estamos aqui a falar de uma fase muito, muito final da temporada em que de facto demonstra as dificuldades físicas por parte de alguns jogadores, se calhar não tanto deles, ou muitas vezes ali não ver uma preparação física tão boa como esperado, que tem levado de facto a que o plantel do Benfica tivesse sempre ou o Carvalho, ou ter um Broussard, ou ter um Adam, um Rory, ou ter um Rondon, isto é, sempre uma série de jogadores. Pelo menos o Benfica tinha sempre, por época, tinha sempre pelo menos aqui um jogador lesionado durante estas alturas da temporada. Portanto, uma equipa do Floco do Porto que, na minha modesta opinião, eu acho que tem sido, se calhar, a equipa que melhor basquetebol tem praticado ao longo de toda a época em termos da sua consistência. Obviamente que o Benfica tem toda a sua qualidade individual, mas eu acho que enquanto coletivo, da mesma forma de jogar, eu tenho apreciado bastante a forma como o Floco do Porto tem jogado e tem exercido o seu basquetebol também. Tudo aquilo que foi estas fases a eliminar das taças também foi demonstrativo muito, muito disso. Mas, José, claramente uma final vai ser uma final bastante equilibrada, mas eu sinto que
nunca há vantagem para ninguém quando estamos aqui a falar de duas grandes equipas, mas parece-me que em termos de dinâmica, em termos da forma como a equipa já está tão bem entrosada ao longo de toda esta época, parece-me que o Porto dá um bocadinho uma vantagem, digamos assim, em relação ao Benfica por esta questão, porque o Benfica só agora é que tem o plantel disponível, só agora nestes jogos finais destas meias finais dos playoffs é que teve o plantel na sua máxima força perante um Futebol Clube do Porto que é verdade, também teve as suas lesões ao longo da época, é um facto, mas o Porto sempre manteve o seu core, sempre a sua base da equipa, sempre saudável, sempre a jogar, sempre disponível, sempre bastante disponível bastante disponível para os jogos. Mas passando para ti, o que é que esperas também um bocadinho desta série, um bocadinho também deste confronto entre estas duas equipas? Bem, olhando para esta final, compreendo perfeitamente o teu argumento e acho que o Porto tem sido uma equipa mais consistente até do que tem apresentado noutras épocas, e também ter plantéis de qualidade. Acho que esta época a equipa de Fernando Sá também está ainda mais de acordo com as suas ideias, está uma equipa ainda mais consistente, mas também posso usar outros argumentos falando da equipa do Benfica. Por exemplo, obviamente que o Porto teve mais resultados positivos esta época frente ao Benfica do que teve em épocas passadas, mas o Benfica acabou com uma derrota na Liga Betclic masculina, acabou em primeiro, tem o fator casa a seu favor nesta série. É uma equipa que habitualmente, já falamos disto nos últimos anos, em maio, junho aparece no seu melhor, e mais uma vez em termos físicos para já aparece no melhor a equipa, e portanto pelo menos nesse caso acho que a equipa, o Norberto Alves deve estar satisfeito com isso. A verdade é que acho que o Futebol Clube do Porto é das duas equipas, e olhando para o seu plantel, para os jogadores que acrescentou, e acima de tudo para os jogadores que o Benfica perdeu de épocas passadas, o MVP das finais do ano passado, o Terrell Carter, acho que falamos de uma equipa do Porto que pode ter, usamos sempre a expressão ceiling, não é? O teto, digamos assim, tem um teto mais alto do que a equipa do Benfica, mas também posso dizer que tem o teto mais baixo, porque a equipa do Futebol Clube do Porto é uma equipa que, apesar de apresentar níveis de consistência superiores uh, ao de épocas passadas, falamos de uma equipa que venceu 5 jogos nestes playoffs, mas em que 3 deles não foram assim tão fáceis quanto isso. 2 frente ao Sporting e um frente à equipa do Imortal. Portanto, não podemos falar aqui de uma equipa que parece que realmente consegue ligar aquela quinta mudança, não é? Meter aquela quinta mudança quando mais precisa, e acho que contra o Benfica vai ter um andamento diferente em termos psicológicos, de concentração, acima de tudo, naquilo que pode fazer, mas o fator psicológico também pode marcar nestas finais, e a verdade é que nas últimas finais foi o Benfica que levou a melhor, e sem precisar de muitos jogos para o conseguir fazer, está à procura do seu quarto título, portanto, temos aqui muitos fatores realmente que tornam esta série muito imprevisível. Acho que ao contrário de outros anos, poderemos ter aqui mais jogos e não me espantava nada termos aqui jogo 5, por exemplo. Não era nada que me espantasse nesta série de Futebol do Porto e Benfica nesta época. Agora, atribuir aqui um favoritismo é mesmo muito, muito difícil. Acho que o fator casa pode ser importantíssimo para o Benfica, e acho que obviamente para o Porto ter hipótese de sagrar campeão esta época seria fulcral vencer ou o jogo 1 ou o jogo 2. Seria realmente um momento muito importante na série, porque caso não o consiga fazer, e o Benfica fica apenas a uma vitória de sagrar campeão, falamos, não digo de pesadelos do passado, mas obviamente que o fator psicológico, o fator de ser sempre jogos de tudo ou nada, são sempre diferentes para uma equipa que pode ter mais possibilidades de errar e arriscar mais um pouco do que outra equipa. Portanto, são jogos importantíssimos para esta série. E acho que, olhando para Porto e para Benfica, não consigo mesmo atribuir uma equipa favorita. Sempre elogiei nos últimos anos também aquilo como o Futebol Clube do Porto tem melhorado no seu basquetebol. Acho que o Benfica continua, apesar de tudo, apesar de mudanças no plantel, continua a ter jogadores diferenciadores. O próprio Broussard continua a ser um jogador importantíssimo.
O Betinho, aos 40 anos, continua também a ser jogador importante em diversos momentos na época. Falamos de jogadores como o Romdan, que é um jogador muito versátil e muito importante para a manobra do Alberto Alves, capitão da equipa do Benfica por algum motivo. Falamos aqui de um Porto que conta com a experiência também de muitos jogadores da Liga Betclic. E aqui um fator importante que também e é um dado relevante, que já falamos no início da época, e que seria importante para esta final, que é o nome Tony Douglas, que foi um jogador que nas últimas séries entre Benfica e Futebol Clube do Porto foi importantíssimo para o Benfica. E muitas vezes fez grandes jogos nestas finais, ou de taças, ou de Liga Betclic, perante o Futebol Clube do Porto. E agora está do outro lado. Sendo também um excelente defensor, podendo estar também com os jogadores que conhece muito bem, como o Drexel, como o Broussard, como o Gameiro, como o Zé Barbosa, com o que seja, com os jogadores que podem aparecer à sua frente. É um jogador que conhece também muito bem as rotinas de Norberto Alves, e portanto ter um jogador com essa experiência, que conhece as rotinas do lado contrário e que tem também esse X-Factor, digamos assim, não é? Esse fator também de não ter receio de assumir nos momentos, pode ser também um fator que não existia nos anos anteriores e que pode decidir esta série a favor do Futebol Clube do Porto. Não consigo mesmo atribuir um favoritismo, posso usar o fator consistência, o fator Tony Douglas para o Futebol Clube do Porto, posso usar o fator psicológico e o fator, se calhar, de um nível com menores oscilações, digamos assim, da equipa do Benfica. A única coisa que eu previa, digamos assim, é a existência de um jogo 5. Acho que isso é mesmo muito, muito provável. Agora, se me perguntares quem é que vai vencer Porto ou Benfica, não te consigo mesmo dizer. Acima de tudo, mais uma vez, espero que seja uma excelente série, com muita competitividade dentro das quatro linhas e que não haja confusões fora dos pavilhões, nas bancadas. Isso para mim é que é o mais importante, e que seja uma final que faça realmente honra e jus ao nosso basquetebol, porque aquilo que mencionámos hoje, e mencionei a final da Pro Liga, com um Parque das Camélias completamente cheio, a Gafanha da Nazaré completamente cheia para acompanhar a final da CN2 feminina, uma CN1 feminina também com um pavilhão em Coimbrões repleto para acompanhar um dos jogos das finais, e essas finais que se diz de divisões secundárias, muitas vezes fazem ver a jogos da Liga Betclic masculina. Tivemos, por exemplo, um jogo em Ovar que foi de excelência, com mais de 2.000 pessoas a ver, uma arena de Ovar completamente repleta para ver a equipa do Alvarense com o Benfica. Já, por exemplo, o Sporting Porto já não teve, por exemplo, tantos adeptos no pavilhão João Rocha. Percebo, uma equipa do Sporting que praticamente tinha a série perdida, falámos de um grande, muitos adeptos já não queriam ver o jogo, mas mesmo assim, obviamente que vermos um jogo que é uma meia-final de uma Liga Betclic masculina, eh, com tão poucos adeptos num pavilhão como o pavilhão João Rocha, claro que deixa-nos um bocadinho tristes, apesar de compreender a razão de tal acontecer. A verdade é que espero que estas finais sejam também essa demonstração de caráter, essa demonstração também de respeito de todos, de dirigentes, treinadores, que não haja complicações. E depois não gosto de chegar aos finais e ouvir declarações sobre equipas de arbitragem e fatores, e depois ver adeptos que se desculpam nisso e a tirar coisas para os jogadores da equipa adversária, ou que seja, de um lado ou do outro. Eu sei que as coisas vão continuar a acontecer, e por mais que fale e que diga, isso vai continuar a ser uma norma que infelizmente é uma norma de sociedade, não é de basquetebol, mas gostava de ver mais do que vi este fim de semana em diversas finais que pude comentar, que pude felizmente estar, viajar um pouco pelo país, pelo Porto, por Aveiro, e ver essa emoção, essa qualidade de jogo também, e acima de tudo, cá está esse companheirismo entre os jogadores, árbitros. Vi, por exemplo, e para mencionar este fator, no jogo entre o Gafanha e o Sporting Clube Portugal Sub-22, foi o último jogo do árbitro Jorge Marques. Ele esteve 37 anos ligado à arbitragem, à arbitração basquetebol de Aveiro, foi homenageado no final do encontro, recebeu uh, uma camisola do Gafanha, recebeu um cascola da equipa do Sporting, foi cumprimentado por toda a gente, foi acariciado, também, obviamente, foi um momento emotivo também com a sua família. Isto também é importante, valorizar as pessoas que estão ali. Obviamente que os árbitros também vão errar nas partidas, os oficiais de mesa, quem seja, ninguém é perfeito, porque os jogadores também não marcam todos os lançamentos, não conseguem executar todos os livros da melhor forma, e portanto ninguém é perfeito neste mundo em que nós vivemos. E se vamos usar constantemente estes argumentos e criar essas confusões nas bancadas, acho que só estraga completamente as finais, e espero que sejamos um veículo, acima de tudo, do bom basquetebol, porque estas equipas têm talento para isso, têm mais do que capacidade para trazerem jogos incríveis, e é isso que eu espero, é isso que eu quero, e acima de tudo,
adorava ver um jogo 5, porque realmente esta rivalidade tem sido muito forte nos últimos anos, com vantagem para a equipa do Benfica. Este ano o Porto tem até sobressaído nesta rivalidade, e havendo um jogo 5 que é tão importante para o Benfica para conseguir o seu quarto título consecutivo, para um Porto que quer regressar ao topo do basquetebol série masculino em Portugal, temos aqui todos os ingredientes mesmo para uma série incrível, e espero acima de tudo também que toda a gente esteja ao seu melhor nível, sem lesões, para que todos possam estar na máxima força. Sim, e também destacar que mencionaste, o Benfica neste. O Foco do Porto tem, digamos assim, a vantagem não só no confronto direto, mas também nos chamados mind games, porque o Porto este ano, quando era nas fases do mata-mata, digamos assim, nas fases de eliminar, o Porto levou sempre vantagem sobre o Benfica, no caso na taça de Portugal, se não estou em erro, venceu o Benfica para conquistar a Taça de Portugal. Na Taça dos Santos, derrotou o Benfica na meia-final, mas obviamente depois, no caso, acabou por perder frente à União Desportiva Oliveirense, mas novamente venceu na meia-final o Benfica num jogo de mata-mata, num jogo que era uma passa e a outra é eliminada, portanto, em termos dos chamados mind games, neste caso do confronto mental, digamos assim, entre as duas equipas, também o que o Porto acaba aqui por levar também alguma vantagem, e também me pareceu que nesses jogos, e este também tinha comentado isso com o António quando ele veio cá, também falar um bocadinho da Taça do Chance, também para antever um bocadinho na altura o início dos playoffs. Vamos ver se as lacunas que foram demonstradas, que foram denotadas por parte de nós dois, relativamente ao Benfica, relativamente à equipa técnica do professor Norberto Alves, se essas lacunas defensivas foram uma forma de fazer um bluff, isto é, de demonstrar que aquelas lacunas estão ali, que é para serem exploradas, para depois, quando chegarmos a um contexto de playoff, que é o caso agora, se teremos na mesma essas lacunas ou se fez alguma forma de a equipa da Benfica tentar forçar o jogo do Porto para uma forma para depois poder nas playoffs colmatar essas lacunas e depois também poder-se apresentar aqui ao seu nível verdadeiro. Vamos ver se isso é verdade ou não, vamos ver. Mas vamos ver como é que as coisas acontecem. Em termos de fator X, eu acho que tu já mencionaste a questão do Tony Douglas. Eu acho que vai ser um jogador extremamente importante nesse contexto. Acho que o Tanner Only também, tendo em conta o facto de ele também estar fresco, porque teve também, embora ele teve desde a saúde dos Santos, também teve aqui alguns também ao longo destes jogos não tem jogado tanto, parece que tem feito também ali uma gestão muito cuidadosa da questão física do Tanner Only. Portanto, parece-me que um, também poderá ser uma questão de eles também estarem ali a tentar poupar ao máximo o Tanner para ele depois poder estar na máxima força para esta final. E do lado do Benfica também, como tu já mencionaste, obviamente a questão do Aaron Broussard tem todo o talento ao seu dispor. Acho que o Tábor Stone também vai ser um jogador muito importante nesta final, e é um jogador que também tem tido aqui uma ascensão, digamos assim, em termos exibicionais ao longo destes playoffs. Não teve também uma fase regular muito consistente, porque também ou era lesões ou estava sempre em jogos tão bem conseguidos, nunca conseguia ter ali uma exibição que o catapultasse para continuar a fazer boas prestações. Um, e acho também a questão do Ben Romdan, não só pelo seu impacto que ele tem no ataque do Benfica, mas sinto que, e vamos ter mais ou menos mais do mesmo, sinto que ele vai ser muito explorado do ponto de vista defensivo. O Porto vai tentar atacar muito, vai tentar puxar muitas faltas do Ben Romdan, porque sabem que está ali um ponto de ataque, digamos assim, que poderá ser explorado pela equipa do Porto. Mas, como disseste, e para finalizar, acho que teremos aqui de facto uma série muito bem disputada. Eu tenho a sensação que não vão, que eu espero estar enganado, porque eu gostava muito de ver uma final a ser decidida na negra, ou no jogo 5, como queiram chamar. Mas tenho a sensação que isto não vai não chega a 5 jogos. Espero estar enganado, mas sinto que não vai a 5 jogos, porque sinto que novamente há sempre aqui um coelho que sai da cartola tanto de um lado como do outro, que também, e é também o torna a questão imprevisível, não só de ir a 5 jogos, como
não ir a 5 jogos. Mas acho que de facto vai ser aqui uma série muito, muito interessante. E vamos ver. Em termos de jogos, já agora também só aqui para fazer o ponto de situação para quem nos estiver a ouvir. No caso, teremos aqui já a final no próximo dia 8. Neste caso, os primeiros jogos serão realizados no pavilhão Fidelidade, no pavilhão da Luz, como queiram chamar. O primeiro jogo, dia 8, às 4h30 da tarde. Portanto, hoje estamos a gravar isto, é uma terça-feira, dia 3. Neste caso, o primeiro jogo será no sábado, às 4h30, frente ao Foco do Porto. Depois, no dia a seguir, no caso, na segunda-feira, exatamente segunda-feira, segunda-feira não, terça-feira, estou a fazer mal as contas, peço desculpa. Terça-feira, às 2 da tarde, teremos então o Benfica a defrontar o Porto. Depois, no dia 13, portanto, neste caso, dá para dar aqui uns dias também para viagens de uma equipa e de outra. Temos depois, na sexta-feira, às 7 da tarde, o terceiro jogo, neste caso, entre o Foco do Porto e Benfica. Eu ainda não tenho aqui disponível os jogos, mas acredito que o jogo 4, se houver jogo 4, também deverá ser no dia 15 de junho, para fazer aquele dia de pausa, digamos assim, entre as partidas. E depois, obviamente, depois a negra, depois também a negra, se houver negra, depois, obviamente, também será depois, creio que em alguns, Dia ou ao meio da 18. semana, ou depois, no Dia caso, 18. dia 18. Dia 18. Mas pronto, vamos ver então como é que a coisa se desenrola nesta final, que infelizmente já estamos aqui a chegar ao final de mais uma época, mas também já com. Daqui a nada já se começa a ver aqui um bocadinho o Eurobasket lá no horizonte, um É bocadinho ao verdade. fundo, já se começa a ver tanto do feminino como do masculino, já se começa a ver Sim, aqui sim. E o o Eurobasket. feminino está mesmo próximo, porque é já daqui a 2 semanas, a 15 dias, basicamente, já estamos Exatamente. a pensar no Eurobasket feminino, portanto está mesmo aí à porta. Exatamente. Creio que também temos agora também um jogo de preparação entre Portugal e Sérvia. Creio que Portugal venceu o jogo de Exatamente, sim, preparação, pelo diversos menos jogos. Portugal teve alguns jogos de preparação contra a Eslovénia e contra a Sérvia, acabou por vencer o último jogo contra a Sérvia. Relembrar que a seleção da Sérvia foi a seleção que Portugal acabou por bater no último jogo de qualificação para garantir esse exatamente. apuramento histórico. E vamos agora para esse europeu com toda a confiança. Temos também o europeu masculino, temos Mundial Sub-19, temos também os europeus das diversas seleções, portanto temos aí muita coisa mesmo para acompanhar no basquetebol de seleções. Portanto, é verdade que as ligas, os clubes vão estar mais parados, mas as seleções portuguesas vão andar pela Europa, pelo mundo fora, aí a espalhar magia e a levar o nome de Portugal mais alto. Sem dúvida. E também uma seleção da Sérvia que tem uma jogadora que conhece muito, muito bem Portugal, porque fez toda a sua formação, ou grande parte da sua formação no Benfica, que Verdade. é a Ioiô. Ioiô como era conhecida aqui em Portugal e também como era, digamos assim, não era bem a sua alcunha, digamos assim, mas era sempre o nome pelo qual era conhecida, que mas obviamente acabou por ir para outras paragens, e é neste momento as melhores jogadores que a Sérvia tem, obviamente, ao seu dispor. Muito bem, acho que podemos fechar. Também não havia aqui muito para falar, obviamente, sem qualquer desprimor à final que teremos então, que irá iniciar no dia 8. José, antes de mais, obrigado imenso por ter aceito aqui o convite para, mais uma vez, estás aqui a gravar aqui para o nosso podcast. Não sei se tens aqui mais alguma coisa que queiras falar, alguma coisa também que tinham preparado para o Triplo do Canto para estes próximos dias. Do resto, já tinha também feito esse plug, digamos assim, mas podem acompanhar sempre também o Triplo do Canto, podcast que tenho com o José Andrade e com o António Pedro Dias sobre o basquetebol português, para o Baixo Laranja, também qualquer plataforma de streaming, tal como é também aqui o Pausa Técnica, Spotify, iTunes, entre outros, podem também nos acompanhar. Estamos também, obviamente, agora e tivemos um episódio passado focado mais no basquetebol de formação. Este episódio que também sai, estamos a gravar uma terça, também gravamos esta terça-feira o nosso podcast, sai sempre todas as quartas-feiras nessas plataformas que avisei, e será um episódio também abordar diversas finais, o que se passou, as convocatórias também para diversas seleções, incluindo, por exemplo, 3x3, portanto, falamos mesmo de muitos assuntos nesta edição do Triplo do Canto, e também já sabem,
aquilo que puderem do basquetebol nacional, acompanhem também a FBTV. Tivemos nestes momentos das finais sub-18, sub-16, CN2 da Pro Liga, temos todos os jogos da Liga masculina e feminina. Se preferirem também acompanhar os jogos da final, também passam na RTP2, mas também têm transmissão na FBTV, portanto podem também acompanhar lá a final e, acima de tudo, acompanhem o basquetebol português, que está aí de vento em popa, e quantos mais melhor, para elevarmos ainda mais o basquetebol nacional. Contamos com um jogador na NBA que muito nos orgulha, um campeão, o nosso Nemias, que também, como tudo indica, e quando tudo bem, estará no europeu com as cores nacionais, e esperemos também que os próximos anos sejam ainda de mais conquistas dos nossos jogadores, de mais conquistas dos nossos clubes, um pouco pela Europa fora, e claro que mais jogadores, por exemplo, que tenham esse sonho, quer da NBA, quer da WNBA, ou Euroligas, ou o que seja, que cheguem também a esses objetivos, e os que ficam por cá, acredito, também são de muita qualidade, e dão muito também por nós, e vão muitos deles também representar as nossas seleções nos próximos meses. Portanto, é este o meu toque final, digamos assim, nesta edição do Pausa Técnica. Muito bem, também já agora só fazer o plug aqui para a nossa casa. Já sabem também subscrever o canal aqui no YouTube, também plataformas de podcast, colocar sempre o botãozinho para seguirem o podcast. Cada vez que nós lançarmos aqui um episódio, vocês também recebem sempre essa notificação. Também já agora também de mencionar que na sexta-feira, à partida, iremos gravar então aqui um episódio já para falar um bocadinho das finais da NBA, que irão também iniciar, creio que na madrugada de quinta para sexta, se a memória não estiver aqui a falhar. E também faremos aqui, no caso, a análise ao primeiro jogo das finais, depois também olhar aqui um bocadinho para aquilo que possa ser os jogos seguintes das finais da NBA. Do nosso Pausa Técnica está tudo. Obrigado, José. Obrigado a todos também que nos estiveram aqui a ouvir. Um grande abraço a todos. Vejam muito basquete, que isto infelizmente está quase a terminar, mas depois daqui a nada está a começar novamente. Mas vá. Um grande abraço a todos. Até à próxima e fiquem bem.